Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, reunidos na casa do Senhor. E como sabem, estamos fazendo uma série de mensagens baseadas num tema geral, que é vida além do mundo. Na última semana, nós estudamos aqui, como classe única da Escola Bíblica Dominical, nesse período do mês de julho, a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nessa ocasião, estaremos estudando sobre o corpo após a morte. Eu os convido a orar e, juntamente comigo, pedir a bênção do Senhor para compreendermos este, que é um assunto tão importante para a fé cristã. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos render-te graças, porque o Senhor é bondoso para conosco e tem cuidado de nós como um Pai presente. Reconhecemos que diante da tua santidade, todos nós aqui carecemos, ó Deus, das tuas misericórdias, porque somos falhos, temos pecado contra o Senhor. Mas sabemos também, ó Deus, que a tua palavra é poderosa para nos santificar, é poderosa para nos guiar e também nos dar armas contra as heresias deste tempo presente. Prepara-nos, ó Deus, mediante a tua palavra, fortaleça-nos a fé e ajuda-nos a compreender este que é um assunto tão importante para a fé cristã. Nós assim oramos, ó Deus, e nos submetemos à ação do teu Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos começar este assunto verificando aqui qual é a relevância ou qual é a importância dessa doutrina para nós hoje. Por que nós precisamos entender o que acontecerá com o nosso corpo após a morte, em especial na ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, porque este assunto ele faz parte de um dos pilares da fé cristã, a ressurreição para a vida eterna com Deus. A Escritura trata este assunto como sendo algo de extrema importância. Basta verificarmos a história do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Veja como os autores bíblicos, eles, sob a inspiração do Espírito Santo, consideraram importante dar testemunho sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus na sua morte, no seu sepultamento, bem como na sua ressurreição. Em segundo lugar, ainda neste assunto, sobre o pilar da fé cristã, tanto no credo apostólico como na confissão, nós temos as seguintes palavras: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Foi assim que os apóstolos entenderam a importância dessa doutrina. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 32, no primeiro parágrafo, nós lemos: os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. Então, tanto o credo apostólico como a confissão de fé de Westminster, que é a expressão doutrinária adotada oficialmente pela Igreja Presbiteriana do Brasil, reconhece a importância deste assunto para a fé cristã como um pilar. Em segundo lugar, a extensão dos efeitos do pecado do homem. Essa doutrina nos ensina que não apenas a nossa alma, ela é e será redimida completamente na presença de Deus no dia de Cristo, mas também o nosso corpo. E este assunto, ele é importante por causa, desde os primórdios da fé cristã, da influência dos pré-gnosticistas, aqueles que acreditam neste dualismo em que a alma ela é preservada do pecado e o corpo ele não interfere na existência eterna da alma. Então, independente daquilo que você faz com o seu corpo ou na vida social, a sua vida espiritual ela será preservada. E esta é uma mentira. E nós aprendemos isso especialmente na primeira epístola de João, quando ele quebra esta falácia, mostrando que tanto a alma quanto o corpo estão unidos e devem ser tratados com santificação na presença de Deus, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma, e não podemos viver na luz, ou seja, na comunhão com Deus, quando estamos ao mesmo tempo andando em pecado. Também a redenção do homem integral. Não será apenas as almas salvas, mas também os corpos serão redimidos completamente no dia de Cristo. E isso nos ajuda e influencia a nossa missão. Nós não evangelizamos almas e não queremos ganhar almas. Nosso foco na pregação do Evangelho é o homem integral, alma e corpo, ou espírito e corpo, como você deseja compreender. Apenas
essa mensagem, essa doutrina nos ajuda a entender o homem como um ser integral e como a redenção ela foi planejada por Deus para redimir o homem assim. O impacto da ressurreição de Cristo em relação ao nosso corpo. Paulo dá testemunho a respeito disso em Romanos, capítulo 6, versos 5 a 8, mas quero destacar aqui a passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 16 ao verso 16 e verso 17, nós lemos o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Perceba, irmãos, que este assunto ele está intimamente relacionado com Cristo. Por que nós precisamos observar essa doutrina e crer e esperar pela redenção do nosso corpo? Porque Cristo ressuscitou. E se nós negarmos essa doutrina, indiretamente, nós estamos negando a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai desenvolver isso nos versos seguintes, e aí, lá no verso 20, ele conclui dizendo: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então nós não temos motivo para deixar de crer ou deixar de dar importância a este que é um assunto de extrema importância, porque ele está relacionado com a obra redentiva de Jesus, especialmente na sua ressurreição. Também porque nós precisamos fortalecer a confiança na promessa bíblica desta redenção. Em Filipenses 2, 20 a 21 nós lemos: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Jesus Cristo. E o que ele fará no dia da sua vinda? Ele transformará o nosso corpo de humilhação. Então, a mesma fé e a mesma esperança que depositamos no dia da vinda de Cristo devem ser as mesmas depositadas exatamente no dia em que o nosso corpo será transformado. Esse corpo de humilhação será glorificado, transformado, e então podermos desfrutar eternamente da presença de Deus. Vamos começar aqui observando aquilo que Moisés relata lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Lá ele diz o seguinte a respeito da origem do homem: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja qual é a constituição humana declarada pela palavra de Deus. O homem é formado do pó da terra. Aqui é uma referência à forma física, ao seu corpo. E Deus então sopra na face do homem, é uma tradução possível, né? O fôlego de vida. Aqui Deus está dando a alma, Deus está dando o espírito. E justamente tanto o corpo quanto a alma, obra da criação de Deus, integram o que Moisés vai chamar de alma vivente. Porque o homem é um ser íntegro, e essa é a sua constituição espiritual e também física. O homem, ele é constituído, do ponto de vista da Escritura, de uma natureza física e de uma natureza espiritual, que a Bíblia vai chamar essa constituição espiritual de muitos aspectos: de alma, de espírito, de corpo, de intelecto, de coração, todas referências à constituição espiritual do homem. Mas basicamente o homem ele é formado por uma natureza física e uma natureza espiritual. Ele é um ser íntegro, chamado aqui de alma vivente. Então Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, enquanto andando em obediência ao Senhor, desfrutava da plena comunhão com Deus e de todos os benefícios reservados naquele jardim. Como sabemos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós temos o relato da desobediência do homem em relação ao seu Criador, o pecado da desobediência. Qual foi o resultado? Deus declarou vários resultados do pecado, vários, mas eu quero destacar o que diz no capítulo 3, verso 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Uma das consequências do pecado é o que nós chamamos de morte física. Deus agora limita
a vida do homem, como o próprio texto diz, até que tornes a terra. Há um limitador. O homem já não viveria como viveria se permanecesse obedientemente na presença de Deus. Agora, ele está limitado no seu tempo de vida terrena. E este é o resultado do pecado. Aí, Moisés conclui no verso 19, dizendo: tu és pó e ao pó tornarás. Esta é a natureza do corpo e o seu destino. Por causa do pecado, o corpo ele vai sofrer os danos da morte. E o seu destino, obviamente, será também a morte. Ou seja, este estado de corrupção. Isso é resultado do pecado. É resultado do pecado. Olha, algumas passagens que falam também a respeito disso. Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não há distinção. Todos nós fomos afetados por esse chamado na teologia de pecado original. O pecado de Adão, ele é transmitido a toda a raça humana. Adão foi como uma forma. A partir do momento que essa forma foi danificada, todo ser humano, a partir do primeiro casal, nasce corrompido pelo pecado. A nossa condição diante de Deus, mesmo que aos nossos olhos, mesmo que na nossa percepção não estejamos cometendo nenhum ato pecaminoso, a nossa condição espiritual é de incapacidade. É de incapacidade. E nós herdamos isso do primeiro casal. Nós herdamos isso de Adão, especialmente falando. E isso passou, então, a todos os homens, porque todos pecaram, diz o texto. E o salário, ou a consequência, ou o pagamento do pecado, como diz Paulo ainda em Romanos 6,23, é a morte. Então, todos nós estávamos destinados à morte. Estamos destinados à morte física e estávamos destinados à morte eterna, morte espiritual. Essa é uma consequência natural do pecado na presença de Deus. Mas a boa nova do Evangelho é que Deus, por seu grande amor, enviou Jesus Cristo ao mundo. E na sua primeira vinda, o propósito redentivo de Jesus foi de oferecer a redenção espiritual. Diz o texto em Efésios 2,5: e estando nós mortos em nossos delitos, Jesus nos deu vida, ou Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então, por causa do pecado, nós espiritualmente morremos. Mas na vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus nos deu vida. Espiritualmente fomos ressuscitados pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E na sua segunda vinda, o que ocorrerá será a redenção física, porque o último inimigo a ser destruído será a morte. A morte já não terá qualquer efeito sobre nós em relação ao nosso corpo físico, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 26. Então, em relação à redenção espiritual, Jesus anulou os efeitos eternos do pecado. Que efeitos eternos do pecado pesavam sobre nós? A culpa e a condenação. Elas foram canceladas pela justificação. E assim Deus, em Cristo, nos reconciliou com Ele mesmo. É o testemunho que Paulo dá em Romanos capítulo 8, verso 10. Então, na primeira vinda de Jesus, Jesus cumpre a sua missão de nos conceder gratuitamente, nós que cremos nele, a justificação dos nossos pecados. Por isso ele diz no início do capítulo 8 que nele, em Cristo, Paulo diz que não há mais nenhuma condenação sobre os eleitos de Deus. Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, que ele, encravando-se na cruz, ele cancelou o escrito de dívida. Porque quando os romanos crucificavam os criminosos, os transgressores, eles colocavam uma placa junto à cruz, indicando quais as transgressões ou qual era a culpa daquele que estava sendo crucificado. É por isso que Paulo diz que Jesus ele cancela esse escrito de dívida, que constava de ordenanças, que denunciava a nossa desobediência e o nosso pecado. Jesus nos justificou na sua primeira vinda desses efeitos eternos do pecado. É por isso que hoje, se morrermos, estaremos na presença de Deus, porque na presença de Deus já não há mais culpa sobre nós, já não há mais nenhuma condenação sobre nós.
Mas na sua segunda vinda, ele removerá a presença do pecado e o corpo será glorificado. Este corpo, conforme lemos no texto da nossa liturgia, jamais experimentará o sofrimento, que todos são efeitos do pecado. A lágrima, o luto, a dor, a morte, tudo isso será determinantemente e eternamente cancelado. Não haverá mais a presença do pecado. E isso ocorrerá na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando a morte, como último inimigo, for destruído. E nunca mais seremos afetados pelos efeitos do pecado. Esse testemunho geral do plano redentivo é dado também pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 30, dizendo: e aos que predestinou, Deus planejou a salvação antes da fundação do mundo. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, uma referência à primeira vinda de Cristo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Uma vez mortos, nós adentramos a glória do Senhor. E estamos livres, como lemos em Apocalipse capítulo 14, das fadigas dessa vida terrena. O plano de Deus é que no final, na segunda vinda de Cristo, o nosso corpo seja glorificado e semelhante ao corpo de Jesus, nunca mais sujeito à morte. Nesse período, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, as Escrituras, pelo Espírito Santo, estão apelando para que nós nos santifiquemos do pecado. A obra do Senhor Jesus, ela é suficiente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não significa que não temos responsabilidade moral diante dessas verdades bíblicas. Nós temos responsabilidades morais dadas pelas Escrituras de abandonarmos o pecado. Nós que antes andávamos em transgressão à lei de Deus, em desobediência ao Senhor, em desprezo a Jesus Cristo, negando a obra redentora do Senhor Jesus, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Espírito Santo nos concedeu vida e nos habilitou a crer nele e nos arrepender dos nossos pecados. O apelo das Escrituras é que nos arrependamos dos nossos pecados e vivamos em santificação. À luz das Escrituras, abandonar toda forma, toda conduta, todo desejo pecaminoso. E essa é a nossa luta, até que venha o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Até lá, todos nós, indistintamente, somos instruídos a abandonar o pecado e a viver cada vez mais esta fé em Cristo Jesus de modo prático. Em Provérbios 4,18, nós lemos as palavras de Salomão: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a história da nossa peregrinação, andar em santificação. E todos nós aqui, a começar de mim, tem muitas deficiências de caráter, tem muitas deficiências emocionais, tem muito uso indevido do nosso corpo, e precisamos, à luz das Escrituras, crescer, amadurecer, abandonar o pecado, nos esforçar, e na medida que nós vamos percebendo que estamos ainda errando, pecando, pecado na vida de um cristão nunca é um acidente. Pecado na vida de um cristão é sempre um ato iniciado por um desejo pecaminoso do seu próprio coração. E quando este, deliberadamente, resolve atender às provocações, às oportunidades, às tentações que existem no mundo. Porque nós não somos inocentes em face dos nossos próprios pecados. Nós temos responsabilidade pelos nossos atos. E as Escrituras apelam para que nós cresçamos em santificação, andando na presença de Deus assim, até que seja dia perfeito. Em Filipenses 1:6 nós lemos, nas palavras do apóstolo Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la ao dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo reconhece que Cristo começou a sua obra. Na sua primeira vinda, essa obra foi iniciada e ela haverá de ser completada no dia de Cristo Jesus. Então, o homem, após a morte, quando ele morre, o que acontece com ele? Em Hebreus 9:27 nós lemos: e assim como aos homens está ordenado
morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, morreu, o que resta para o homem é juízo. Não é uma purgação de pecados, para ver se consegue o mérito da salvação após a morte. Não, morreu, agora morreu, imediatamente ele é apresentado à justiça de Deus. E assim, é isso que diz a palavra do Senhor. Então, o que acontece com os incrédulos? Os incrédulos, o espírito, ele é, como nós lemos aqui na Confissão de Fé de Westminster, ele é imortal, ou a alma, se você quiser trocar a palavra espírito por alma, não há nenhum problema em relação a isso. Essa constituição espiritual, ela é imortal, ela não é extinta na morte física, ela permanece consciente na presença de Deus, por isso, nós que somos seres espirituais, somos apresentados diante da justiça do Senhor. Então, em relação aos incrédulos, a partir da sua morte física, eles entram já num estado de sofrimentos eternos, algo que nós abordaremos aqui no último domingo do mês de julho. E em relação ao seu corpo, experimenta a corrupção. Em relação ao seu corpo, experimenta a corrupção. Em relação aos crentes, o que acontece com os crentes? Qual é a diferença entre eles? A diferença é que, do ponto de vista da sua alma ou do seu espírito, né? O crente, ele imediatamente após a sua morte, ele já entra em prazeres eternos, não em sofrimentos eternos. É isso que nós lemos, por exemplo, nas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, sobre aqueles 2 primeiros servos que, tendo recebido pouco, eles apresentaram diante do Senhor o muito, eles multiplicaram aquilo que o Senhor havia lhes confiado em termos de talentos. E a palavra do Senhor no seu retorno, uma referência ao retorno de Jesus Cristo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, ou entra no prazer do seu Senhor. Então, uma vez mortos fisicamente, os crentes imediatamente entram no gozo do Senhor. A ideia de que após a morte, almas ficam peregrinando pelo mundo, não está fundamentado nas Sagradas Escrituras. Isso não condiz com a verdade das Escrituras. O homem após morto, seja ele incrédulo ou crente, ele é apresentado diante da justiça de Deus. No caso do crente, a justiça já foi feita em nosso lugar. Jesus já pagou este preço por todos nós. Ele já nos justificou. Então, por que nós temos, como diz Paulo em 1 Coríntios, que ser apresentados diante do tribunal de Cristo? Porque é ali que nós ouvimos a sentença final. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. Essa é a sentença final reservada para os crentes. E o corpo do crente, o que acontece com ele? Nada diferente do corpo do incrédulo. Vai experimentar a corrupção. Vai experimentar a corrupção. Como aqui não há distinção. Fisicamente falando, os corpos de crentes incrédulos experimentam a corrupção. Então, o tratamento do corpo está reservado para a segunda vinda de Cristo. E aqui está a promessa das Escrituras. Quando o Senhor Jesus vier, os corpos serão ressuscitados. Todos eles serão reconstituídos. Todos eles serão reintegrados às suas almas e apresentados diante do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é clara ao afirmar que quando os homens morrem, imediatamente são apresentados à justiça de Deus, enquanto seus corpos experimentam a corrupção. É isso que nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Enquanto o corpo está experimentando corrupção, a alma é apresentada diante da justiça daquele que deu vida. Contudo, a promessa é que quando Cristo retornar, seus corpos serão ressuscitados e integrados às suas almas. Os justificados serão, como já foi dito, destinados para um estado eterno de vida, e os ímpios para a morte eterna. Ao crente em Cristo, esta é uma de suas gloriosas esperanças. Nós esperamos por isso. Sabe o que é poder viver longe desses sinais de velhice? Dessas canseiras, que todo dia eu tenho que tomar um remedinho lá para controlar a minha hipertensão? Sabe que você poder viver íntegro, fisicamente, com toda a saúde, com plena saúde, eternamente? Eu espero por isso. Eu espero que você esteja aguardando por isso ardentemente.
porque isso está relacionado com uma promessa de que quando o Senhor Jesus vier, é isso que nós vamos receber, a redenção final do nosso corpo. E até lá, meus irmãos, somos chamados pelas Escrituras, como já disse, para vivermos em santificação. Porque o nosso corpo, ele está frágil. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso corpo e o uso do nosso corpo. Nós temos muitas fraquezas físicas, fadigas, dores, doenças, enfermidades, amputações, deformidades, dependências nocivas de entorpecentes, pessoas que já se tornaram dependentes, por exemplo, do álcool, da cerveja, da 51, da 29, da Pirassununga. É um drama muito grande, né, poder se livrar dessas dependências. Existem pessoas que têm várias outras dependências, né? Vocês estão rindo, mas tem gente que tem muita dependência de Coca-Cola também, não consegue ficar sem Coca-Cola. Até vi nessa semana, não sei se era brincadeira, uma senhora que estava com a geladeira cheia de Coca-Cola e o filho chegou, pegou Coca-Cola e saiu correndo, ela saiu correndo atrás, porque ela não aceita tomar a Coca-Cola dela, né? Então, existem muitas outras dependências que nos fazem mal. As boas dependências fazem bem, obviamente, mas existem algumas dependências alimentares, né, que não nos fazem bem. Ferimentos, velhice, né, a gente vai envelhecendo e junto com a velhice vem a presbiopsia, aí vem outras doenças dos olhos, vem outras doenças do coração, tantas outras doenças que começam a surgir. É triste, meus irmãos, nós não estamos caminhando para isso. O nosso vigor já não é mais o mesmo, né? Os anos vão passando, o nosso vigor já não é mais o mesmo. Já não conseguimos mais fazer muitas tarefas que fazíamos antes. Eu lembro que quando eu casei com a minha baixinha, nós íamos no pit dog, eu pedia um x-tudo sem ovo mais salsicha, pedia um x-bacon e pedia um creme de morango com muito leite moça. Era o meu lanchinho da noite. Hoje, eu meio que evito o sanduíche, porque já não me faz tão bem como me fazia antes. Antes eu não sentia nada, hoje eu começo a sentir esses efeitos. Nós estamos vivendo numa fragilidade física, e isso tem a ver com os efeitos do pecado. A nossa alimentação nem sempre é correta, e o nosso corpo não responde bem a muitos alimentos, fora os efeitos naturais que o próprio tempo impõe sobre nós. Mas não apenas essa questão física. Irmãos, nós temos uma sede chamada coração, que a Bíblia se refere muitas vezes como carne, se referindo também a essa natureza pecaminosa. É no coração que nós produzimos anseios idólatras, avareza, forte apego às questões materiais, financeiras, como se dependêssemos dessas coisas para sermos felizes, orgulho, opressões, inveja, ciúme, paixões lascivas, iras, discórdias, tristezas, frustrações, incredulidade, amargura, todos esses efeitos nós lutamos no nosso próprio coração. Nós somos crentes, graças a Deus, aleluia, somos crentes em Cristo Jesus, mas não podemos negar, irmãos, que nós lutamos dentro de nós por uma vontade de ficar em casa, não estar em comunhão com a igreja. Lutamos com o desejo de fazer muitas coisas com muita energia, com muito interesse, e ao mesmo tempo desprezar a palavra do Senhor, pela qual Ele fala conosco. Nós lutamos para falar e sermos ouvidos, mas nós ao mesmo tempo, nós buscamos isso, mas ao mesmo tempo, nós não paramos para meditar na importância de falar com Deus. Nós queremos que todos nos ouçam, mas nós muitas vezes nos esquecemos de falar com Deus através das orações. Nós queremos acumular coisas para nós, desenfreadamente, mais do que precisamos. Muitas vezes não temos um coração generoso para acudir o necessitado e investir na obra missionária. Então nós temos um coração corrompido pelo pecado. E essa é a luta que o apóstolo Paulo descreve lá em Romanos capítulo 7. Ele está numa luta querendo fazer o bem, mas a tensão é muito grande para fazer o mal, porque nós fomos inclinados para o pecado, e esta é uma evidência de que ainda portamos a presença do pecado. A nossa culpa já foi cancelada, a condenação já foi anulada, mas a presença do pecado ainda está em nós, ainda desejamos fazer aquilo que desagrada e desonra ao Senhor. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte:
Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm à corrupção, mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados também, mas para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele. O testemunho bíblico indica como será essa nova condição física no relato da transfiguração do Senhor Jesus. Porque a nossa doutrina diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus, com base em várias passagens bíblicas. E lá em Mateus capítulo 17, versos 1 e 8, nós temos indícios de como será esse corpo, o qual receberemos no dia de Cristo. Lá naquele episódio do Monte da Transfiguração, Jesus foi com seus 3 discípulos, onde foi transfigurado diante deles à medida que a sua natureza divina brilhou através da sua natureza humana. Eles ficaram estarrecidos com a glória que resplandeceu na pessoa de Jesus, a ponto deles caírem e foram acordados pelo próprio Jesus depois. Elias e Moisés apareceram em glória para conversarem com Jesus, cujo estado também era maravilhoso. Isto nos ajuda a entender que os crentes, quando congregados à presença de Deus, são perfeitamente santificados, enquanto aguardam a ressurreição gloriosa dos seus corpos. Então, aqueles que já partiram, eles estão na presença de Deus, já desfrutando das delícias espirituais que o Senhor reservou para todos eles, aguardando o dia da redenção de seus corpos. 2 igrejas, a de Tessalônica e a de Corinto, tiveram dúvidas a respeito desse assunto. Então a igreja de Corinto tinha a seguinte dúvida, e para a qual Paulo respondeu: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? É a pergunta que a igreja faz ao apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. Então Paulo traz aqui algumas respostas, e assim nós caminhamos para o fim. Primeiro, o corpo ressurreto será de natureza física, visto que a árvore é da natureza da semente. Olha o que diz o texto, capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 36 ao verso 38, já respondendo essa pergunta registrada no verso 35. Insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer? E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que Paulo está dizendo é que, da mesma natureza da semente, assim será a árvore. Então, como nós recebemos um corpo físico, na ressurreição, o nosso corpo também será de natureza física. Em segundo lugar, será superior ao nosso corpo atual, totalmente diferente do corpo que nós usamos, ou aproveitamos, ou desfrutamos aqui. E aí Paulo segue nos versos seguintes, verso 39 ao verso 42 de 1 Coríntios capítulo 15, dizendo: nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a da lua, e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ele se decompõe. Ressuscita na incorrupção, se referindo à promessa no dia de Cristo. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. O
estado de decomposição é humilhante. É isso que o pecado faz com o nosso corpo físico, mas ele será ressuscitado em glória no dia do Senhor Jesus. Então, este corpo será superior ao corpo que hoje nós usamos. A terceira resposta que o apóstolo Paulo dá a essa pergunta, no verso 35, é que, embora da mesma natureza física, terá condição distinta da atual. Versos 43 ao verso 44. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vamos lembrar que Jesus, depois de ressurreto, ele come com os discípulos e come peixe com os discípulos. Ele anda com os discípulos. Ele se apresenta para os discípulos no primeiro momento, depois para Tomé, mostrando os sinais da crucificação. Eles viram Jesus fisicamente. Não foi um holograma, não foi uma ilusão, foi Jesus fisicamente. Contudo, fisicamente, Jesus não estava limitado às leis da física. Por isso ele aparece diante dos discípulos e ele desaparece. Vamos lembrar que no caminho para Emaús, com aqueles discípulos, Jesus dá testemunho de si a partir dos escritos do Antigo Testamento. Seus corações arderam enquanto Jesus falava e de repente eles percebem que Jesus já não estava com eles, andando com eles. Então é um corpo de natureza espiritual, é um corpo, se podemos dizer assim, físico, mas de uma natureza diferente, será distinto do corpo que nós temos hoje. Em quarto lugar, terá os mesmos moldes do de Cristo. E ele diz isso nos versos 45 a 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, o nosso corpo terá os mesmos moldes do corpo de Cristo. E ele diz também, em outra passagem, agora em Filipenses 3, 20 a 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, esse corpo que nós haveremos de receber terá os mesmos moldes do corpo de Cristo. Em 1 João 3, 2, outro apóstolo dá esse testemunho: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que privilégio, né? Que privilégio que o Senhor nos dá. Isso é uma promessa aqui das Escrituras Sagradas. Precisamos considerar que Jesus morreu porque o seu corpo foi semeado em desonra e fraqueza, ao assumir a condição humana, em carne e sangue, não inclinado ao pecado conforme o testemunho do autor de Hebreus, mas sujeito à morte. Por isso ele morreu. Isso foi necessário para que se cumprisse a justiça e justificasse todos quantos nele creram e também creem. No entanto, na ressurreição, seu corpo foi transformado, glorificado para a vida eterna e, como primícias de todos os crentes, estabeleceu um padrão para todos eles, o corpo glorificado de Jesus. Por isso que o relato lá de Mateus capítulo 17 é um indicativo muito importante também para nós de como será este corpo que haveremos de receber no dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Em penúltimo lugar, o terreno revelará o que é celestial. Resposta aqui à pergunta que Paulo faz em 1 Coríntios 15, 35. Olha o que o texto diz, a resposta que ele traz nos versos 48 a 49. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, o que é terreno será suprimido ou superado por aquilo que é de uma qualidade celestial. Celestial. Em último lugar, ele será imortal.
este corpo nunca mais sofrerá os danos da morte. Versos 50 a 57, Paulo diz: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, porque quando Cristo vier, muitos serão achados, muitos crentes estarão vivos, mas transformados seremos todos, num só, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, jamais sofrerá a corrupção novamente, fisicamente falando, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, o último inimigo, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não haverá mais morte. Quando Cristo vier, nunca mais teremos que chorar o luto, como muitos tiveram que chorar nessa semana, como igreja. Nunca mais teremos que passar por isso. Nunca mais passaremos por isso. Porque o que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corruptível, se referindo ao corpo, se revestirá de incorruptibilidade. Ainda sobre essa descrição, o corpo transformado do crente não estará sujeito aos sofrimentos, conforme lemos aqui na promessa em Apocalipse capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, resumindo, quais são as respostas que o apóstolo Paulo dá a esta pergunta sobre como será o nosso corpo no dia da ressurreição? A resposta que ele dá, com referência ao crente, porque ele está respondendo aos crentes da igreja de Corinto, é que terá natureza física, será superior ao nosso corpo atual, terá a condição física distinta da atual, terá os mesmos moldes do de Cristo e revelará o que é celestial e também será imortal. E assim ele conclui todas as respostas a esta pergunta, a essa dúvida, esclarecendo essa importante doutrina para aquela igreja. Como nós precisamos lidar com este assunto? O apóstolo Paulo continua agora no verso 58, dizendo como nós precisamos lidar com essa doutrina, assim como ele tratou com a igreja de Corinto. A espera dessa transformação deve motivar o crente a perseverar na fé, servindo o Senhor. É o que ele diz no último verso, no verso 58, que eu leio aqui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa palavra final é um encorajamento que o apóstolo Paulo está transmitindo àquela igreja, para que ela persevere no caminho da santificação. Como eu já disse, entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, nós somos exortados pelas Escrituras a andarmos em santificação, a crescermos em fé. Isso envolve luta contra o pecado, isso envolve obras que revelam a nossa fé em Jesus Cristo, não simplesmente obras sociais, mas obras que refletem a nossa obediência àquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, essa santificação já é por si só o desenvolvimento da nossa transformação. Como diz em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Há um processo e há também um progresso, uma caminhada na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, mesmo que fisicamente encontremos a nossa própria morte, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
de dia em dia. Somos instruídos pela palavra de Deus que a fé sem obras é morta, ou seja, estéril, infrutífera, insignificante, incapacitante. Sem fé, tudo o que fazemos, embora obras úteis e admiráveis pelos homens, para Deus não tem nenhum valor. As obras que são dignas e que louvam a Deus, que são essas obras que dão testemunho de Cristo em nós. Jesus não diz isso lá em João capítulo 15? Sem mim nada podeis fazer. Então, se não dá fruto, é arrancado o ramo e lançado fora. Porque o ramo, ele não está transmitindo, ele não está revelando a natureza da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, toda obra que fazemos devem ser obras condicionadas à fé em Jesus Cristo. As nossas obras devem falar de Cristo e não de nós mesmos. Essas são as obras dignas na presença de Deus. A fé verdadeira nos impulsiona a servir a Deus, regulando a nossa consciência, mas também o nosso viver, de acordo com os preceitos da palavra, sabendo que somente ela é poderosa para nos santificar do pecado e também dos seus efeitos. E essa foi a oração que o Senhor Jesus fez. A vida terrena é incrivelmente terrível, isso se nós considerarmos a natureza pecaminosa que nós carregamos, as seduções do mundo e as forças opressoras do diabo que atuam neste mundo, os quais são sistematicamente organizados contra toda disposição e iniciativa de honrar a Deus pela obediência. É a hora que você toma uma resolução de servir a Deus, de se consagrar a Deus, parece que há uma conspiração de tudo contra aquilo que você deseja crescer na presença de Deus. É o mundo, irmãos. Nós vivemos no mundo. Existe uma natureza pecaminosa que não nos faz inocentes diante de pecados acidentais. Não existem pecados acidentais. Nós pecamos porque nós queremos. E quem disse isso é o autor da Epístola de Tiago. Nós somos atraídos pela cobiça do nosso coração. E nós damos luz a essa cobiça. E nós pecamos. Então, nós pecamos porque queremos pecar. E temos que admitir diante do Senhor: Senhor, eu pequei diante do Senhor. Senão não precisamos pedir perdão a Deus, porque o acidente é uma circunstância que eu não tenho controle dela, eu sou vitimado pela circunstância. A culpa é da circunstância. Mas este não é um ensino bíblico, esse não é um ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é que nós pecamos porque queremos pecar. E isso nos permite visualizar a necessidade de confessar os nossos pecados e nos arrepender deles, de nos esforçar para fugir das más aparências e negar essas seduções, resistir essas seduções, essas tentações do mundo. Neste contexto, a única possibilidade de superarmos, de crescermos em santificação, é crendo em Jesus Cristo, amando e nos unindo aos nossos irmãos na mesma fé, resistindo firmes, todos nós, unidos como uma só igreja, resistimos firmes, rumo à esperança que nos está reservada. Há um dia, irmãos, há um dia que se aproxima, segunda volta do Senhor Jesus Cristo, e diante desse dia, o pecado será removido da nossa natureza e nunca mais sofreremos os danos do pecado. Até lá, precisamos dar as mãos uns aos outros, nos fortalecer, resistindo firmes às lutas contra o pecado e crescendo em santificação na palavra de Deus, dando testemunho da glória do Senhor Jesus em nós, da presença do Espírito Santo em nós. Naquele dia, irmãos, todos nós haveremos de entrar no gozo do Senhor e estaremos com Ele para todo sempre, desfrutando de delícias espirituais, as quais haveremos de estudar na nossa próxima oportunidade, próximo domingo, o que a Escritura fala sobre este estado eterno dos crentes. O que a Escritura fala? Há muitos detalhes sobre a vida eterna com Deus. E haveremos de estudar aqui no próximo domingo e, pela graça de Deus, crescermos no conhecimento da sua palavra.